Esse vídeo é para mostrar como extrair manteiga de cacau utilizando a máquina extratora de óleos. O primeiro passo é colher o cacau, parti-lo e ir retirando as sementes. As sementes do cacau, elas são assim, cobertas por uma polpa branca. Essa polpa é a polpa que faz o suco de cacau, mas como a gente precisa fazer a fermentação, a gente não pode retirar esta polpa, porque é através da polpa que vai ter todo o processo de fermentação, utilizando as bactérias boas que existem e as substâncias nessas polpas. Aqui é uma das formas de você partir o cacau. Você pode pegar uma faca, partir logo abaixo do meio. Quando você puxar, vai sair todo os caroços, né, juntos. E aí, então, você vai iniciar o processo de retirada desses caroços. Da pivide, que é o que nós chamamos esse pedacinho que fica no meio. É um processo bem simples, eu utilizei o garfo, mas você pode retirar até mesmo com as mãos, só ir puxando que ele vai soltando facilmente. Aqui tem poucos cacaus, mas você vai utilizar a quantidade de cacau que você tiver. Normalmente a maioria das pessoas já vão, as fábricas já recebem o cacau já fermentado, os caroços já fermentados e secos. Então eles só vão torrar e iniciar o processo de fabricação do chocolate. Aqui está como ficam todas as amêndoas juntas. Esse cacau ele está maduro, mas ele não está tão maduro. Quando ele fica mais maduro, que você retira do pé, ele já quase não tem essa polpa branca. Como a quantidade foi pouca, eu coloquei nessa vasilha, só para demonstrar. Aqui tem uma quantidade maior, que eu já tinha colocado anteriormente. Já tem um dia de fermentação. E aí eu retirei para poder ir virando. Que o ideal é você ir virando nos 3 primeiros dias. Você pode deixar, ou pelo menos no primeiro dia, você deixa ele em uma vasilha sem escorrer a calda. Que isso vai ajudar na fermentação. Só que aí você vai mexendo, pelo menos uma vez durante o dia. Não é obrigatório, mas como eu moro no interior e aqui tem pés de bananeira, eu coloquei um pouco de folha de banana. Mas o ideal desse processo são caixas de madeira e você forra elas com folhas de banana. E também vai trocando essas folhas de banana. Por quê? Porque as folhas de banana também têm propriedades que ajudam na fermentação. Mas se você não tem problema. Você vai cobrir, colocar em um vaso, pode ser um vaso de vidro. Você pode cobrir até mesmo com um papel filme ou com um pano de prato ou uma tampa. Aqui agora já está no 3º dia de fermentação e eu vou retirar ele dessa vasilha para que ele possa escorrer a calda. Como eu ainda não tenho as vasilhas adequadas, eu vou colocar em um escorredor. E depois apoiar em uma vasilha para que o caldo escorra. Tampei, já não coloquei mais as folhas de banana. Esse é o cacau que depois já de mais alguns dias, as sementes já ficam assim. Aqui foi um que eu abri logo no início, para ver como estava. Ele tem que ficar escuro, perder a roxidão dele, porque ele é bem roxinho quando tá assim que você coloca para fermentar. Ele fica assim com esse aspecto, parecendo que tá ficando ruim, estragado, mas não é, é a fermentação, retirando a parte branca que fica, que é a polpa, e vai fermentando o cacau por dentro. Eu vou partir um agora pra gente ver como tá. Lembrando que esse processo deve levar de 5 a 7 dias. Tá vendo? Ainda está bastante roxa. Então, quanto mais escura ela sair daqui da fermentação, melhor. Mas quando completar os 7 dias, você vai tirar da fermentação e vai colocar ela para secar no sol por mais uns 5 a 7 dias. Que é aí que ela vai ficar completamente escura. Está nublado, mas eu coloquei aqui para vocês verem como é o processo de secagem. Já tem uns 2 dias que esse cacau tá secando. Quando você passa a mão, você sente o barulhinho. Ele já é um pouco mais seco.
De vez em quando você tem que vir dar uma mexida. Esse aqui já tem uns 3 dias. Aqui é os testes que eu vou fazendo. As amêndoas tem que ficar dessa cor aqui em diante, mas ela tá assim porque eu cortei. Se eu partir uma dessas aqui, vocês vão ver que não tá assim. Então a gente separa em vasilhas para não ficar muito cheio, porque quanto mais cheio, mais ela vai demorar a secar. Ainda não está no ponto, tá vendo? Tá lilás. Ó, não sei se vai dar pra ver direito na câmera, mas ela ainda tá lilás. Então ainda não está no ponto. Se você torrar ela e processar assim, vai ficar muito amargo. Estragada, tá, gente? Mas é assim mesmo o processo de fermentação. Então hoje o sol tá frio, eu vou deixar ela secar hoje. Tem que ficar olhando a chuva pra não molhar. E vou deixar mais uns 2 ou 3 dias, porque o processo de fermentação e secagem leva em torno de 12 dias. Metade para cada um, mais ou menos. Chega ao ponto, às vezes, da própria casca, ó, a casca tá molinha, ó. Chega ao ponto, às vezes, da própria casca ficar seca o suficiente que você vai apertar e ela vai estourar. E você consegue tirar o nibs. Mas aqui, depois da secagem dos 12 dias, o ideal é para torra, para poder essa casca sair um pouco mais fácil, né? Que ela sabe fácil, só é você estourar e secar completamente a água que tem no cacau. Depois desse processo de secagem, que pode levar de 5 a 7 dias, a gente vai iniciar o processo de torra. O ideal é que você torre em uma panela um pouco maior ou uma quantidade um pouco menor. Pode ser torrado também no forno, que vai levar um pouco mais de tempo. No entanto, por dentro, a torra vai ser um pouco melhor. Mas, se as amêndoas já estiverem bastante secas, basta você passar na panela só para soltar as cascas. Você pode ir testando se já está no ponto de soltar, porém você vai verificar que a maioria das sementes precisam estar com as cascas pretas queimadas. E aí por dentro a amêndoa vai estar boa. Às vezes também eles ficam dando uns estalinhos, é aí que já está boa o processo de torragem. Depois de torrar, você pode esperar um pouco esfriar, colocar em uma vasilha grande e então você começa o processo de tirar as cascas. Basta apertar que elas saem. E aí você vai separando os nibs de cacau, agora sim são os nibs, e você vai perceber que às vezes você pode encontrar essas duas cores. Quando o cacau é mais branco, o caroço é branco, ele fica dessa cor mais clara. Depois de retirar todas as cascas, você vai bater ele no processador para poder utilizar na máquina extratora de óleos, porque como a máquina tem um processador bem pequeno, os grãos precisam estar pequenos para poderem descendo automaticamente. Se forem grãos grandes, ele fica girando em cima do moedor e ele não entra, então não processa. Dessa forma fica bom, desse tamanho. Aqui, o recomendado para a extração da manteiga de cacau é que a máquina já esteja quente há pelo menos meia hora a 1 hora. Então, tem um botãozinho lá atrás que você liga para esquentar. Essa partezinha aí que esquenta, essa parte de cima, e vai esquentando o moedor. Para auxiliar a retirada dessa parte, que é a parte grossa que fica depois de retirada a manteiga do cacau.
Aí vocês vão notar que nessa máquina extratora de óleos, o óleo, a manteiga de cacau, ela não sai amarelada, ela sai suja com a cor do cacau, né? Com os nibs. Só que aí existe uma forma de extração, que eu ainda vou descobrir qual é, e vou postar aqui no meu canal, para poder deixar essa manteiga da cor que de fato é a manteiga de cacau, que é de branca para amarelada. Essa manteiga que fica aí, extraída, é a manteiga que a gente vai utilizar para fazer o chocolate em barra, né? O chocolate fracionado, que depois vai ser derretido, porque ela precisa de um pouco mais de manteiga, não apenas batido. E essa pasta que fica aí a gente pode usar como o cacau em pó, que é retirado a maior parte da gordura. Como eu estou testando a máquina, tem poucas quantidades, você precisa sempre estar fazendo com que o restante dos nibs desçam. Quando é uma grande quantidade, o próprio peso vai puxando, que a máquina vai vibrando e vai descendo. Eu fiz pouca edição nessa parte do vídeo, porque para vocês verem, terem noção do tempo que leva. Então aí tinha 300 gramas de nibs e levou em torno, não olhei, mas levou em torno de uns 5 minutos. Certo? Pelo tempo do vídeo vocês vão ver mais ou menos o tempo que leva para poder a máquina processar essa quantidade de nibs de cacau. Assim, esse vídeo ainda não é uma indicação de compra da máquina, porque eu imaginei que a máquina fosse extrair a manteiga de cacau já na cor mais oleosa e já na cor que de fato é a manteiga de cacau, mas não extrair. Eu ainda tenho que descobrir como que eu vou fazer esse processo. Eu já vi que se a máquina estiver muito quente e os nibs muito torrados, a parte da pasta que sai lá, ela fica muito torrada, muito com gosto de quase de queimado, então não serviria, talvez não sirva, e isso seria um risco, né, perder toda essa quantidade de cacau. Então eu ainda vou avaliar, ainda estou testando a máquina de várias formas. Essa máquina também extrai outros grãos, na verdade o principal dela é a extração de outros grãos, só que eu perguntei ao vendedor e ele disse que extraía manteiga de cacau. E eu já pesquisei também outros fabricantes, outros vendedores, e eles dizem que faz a extração da manteiga de cacau. O que pode variar é um detalhe ou outro em cada máquina. Existem máquinas dessa, por exemplo, que tem o controle de temperatura. Então esse eu acho que seria ideal para a extração da manteiga de cacau. Mas essa aqui, que seria o mesmo formato dessa, só que essa não tem o controle da temperatura. Mas eu vou seguir testando. Aí a qualidade do óleo que fica. Essa seria a manteiga do cacau. E o pozinho depois de você processar ele um pouco, ele vai ficando assim. Até se você amassar com a colher, ele vai diminuindo os grãos. E enfim, esse foi um vídeo testando a máquina extratora de óleos para extrair a manteiga de cacau. E esse é o resultado da manteiga de cacau. É um vídeo sem muita edição, porque a intenção aqui é mostrar para vocês a minha experiência com a máquina extratora, a minha experiência na fabricação de manteiga de cacau e posteriormente na fabricação de chocolate e de chocolate em barra.